queria primeiro fazer um registro, antes de entrar no tema que vou tratar mesmo, é que hoje, lá no Palácio Piratini, em Porto Alegre, houve uma atividade, um ato de homenagem ao meu amigo, o senador Pedro Simon. No Palácio Piratini, ele recebeu das mãos do governador a medalha Ordem do Ponche, no grau Gran Cruz. É a mais alta honraria que o governo do Estado oferece àqueles que se destacam na vida nacional. A Ordem do Ponche Verde foi criado em 72 pelo decreto 21687, que visa homenagear aqueles que fizeram trabalhos relevantes para o povo brasileiro, no campo do bem comum, da paz, do desenvolvimento e da fraternidade. Por isso eu deixo aqui esse registro nos anais do Congresso. Eu estava convocado pelo governador e pelos amigos do senador Pedro Simon, mas como eu tinha uma audiência aqui em Brasília, uma audiência pública para discutir a questão de Mariana, aquele crime contra a humanidade, contra o meio ambiente, eu tive que me deslocar para Brasília ainda ontem à noite. Mas meus cumprimentos ao senador Pedro Simon, seus filhos e a dona Ivete Simon, uma homenagem mais do que justa. Mas, senhora presidenta, eu procuro sempre ir à tribuna, falar de improviso, gosto, mas gosto também de falar quando o tema é mais técnico, mais jurídico, amparado na consultoria do próprio Senado da República. E eu vim hoje, senhora presidente, embora alguns diziam para mim, e confesso, senadora, não te posiciona sobre essa questão do impeachment, porque não vai passar nem na Câmara e não chega aqui. Mas essa não é a questão. Tomara que não passe lá mesmo. É isso que nós queremos. Mas não tem como um homem público ficar em cima do muro numa hora dessas, em que está discutindo, aí sim, no viés político, claro, mas é o destino do país. E como é que tu vai dizer que tu não sabe se você é a favor ou contra a proposta, queremos ou não, que está aí do impeachment? Então, eu que tenho posição muito clara, e na própria entrevista que eu dei à revista Veja, falei um pouco das minhas angústias, enfim, da minha trajetória, mas deixei muito claro quanto à questão do impeachment, que não se sustenta, no meu entendimento, nem tecnicamente, nem politicamente, e muito menos no campo jurídico. E é isso que vou falar, e por isso disse que sou contra e votarei contra, se tiver a oportunidade, em relação ao impeachment à presidenta Dilma, na mesma linha do que falou Vossa Excelência, na mesma linha que falou o senador Jorge Viana, na mesma linha que falou a senadora Vanessa Grassotin e na mesma linha que falou o senador Lidberto Faria na tarde de hoje. Mas, senhora presidente, vamos falar então sobre o tema. Estamos no olho do furacão, contabilizamos desde a promulgação da Constituição de 88, 13 iniciativas de impeachment no nosso país. Uma delas levada a termo. Agora vem o impeachment da presidenta Dilma. E é, sem dúvida alguma, o que é mais contraditório, mais polêmico e o que não se sustenta. Pode ser o mais polêmico. Coloca à prova as instituições democráticas e coloca à prova o ordenamento jurídico e o próprio instituto do impeachment. A nação está inquieta, sem sombra de dúvida, nervosa, ansiosa, por entrever a lógica dos fatos e sequiosa por ter respostas claras e urgentes do parlamento, sem nenhum tipo de enrolação. A lógica dos fatos, entretanto, me parece que não é ainda transparente. Vivemos aqueles raros momentos em que a velocidade dos fatos
dobra as convicções e tudo o que momentaneamente parece sólido, no instante seguinte, desmancha no ar. Tudo isso alimenta enorme instabilidade política, aprofundando os componentes da crise econômica que vivemos. Tudo isso demanda ação refletida e equilibrada por parte dos sujeitos dessa história. Exatamente a atitude que parece estar em falta aqui no Congresso Nacional. A cada minuto, somos surpreendidos por uma virada de mesa, por um novo componente que modifica o panorama político, por uma regra inesperada que altera a tramitação do processo. O fato político tem a natureza da duração curta. O mistério dos significados ocultos, como as brumas das ondas do mar, não permite adivinhar o sentido das correntezas lá na profundidade. Pretendemos, senhora presidenta, delimitar nesse espaço do Brasil 247, que assim o fizemos, o sentido profundo do rito processual do impeachment e cotejá-lo com o desenrolar dos fatos concretos do processo instalado contra a presidenta Dilma. A primeira questão que se impõe é a legalidade desse processo. As questões de ordem orçamentária e fiscal apontadas no pedido de impeachment, a exemplo das pedaladas fiscais e dos decretos orçamentários, não podem jamais serem consideradas suficientes para qualquer processo dessa natureza. Foram praticadas regularmente nos governos anteriores, inclusive nas gestões, por exemplo, do próprio Partido da Social-Democracia Brasileira. Como reconheceram eles mesmos? Já se disse, com muita razão, e é comum aqui no plenário ouvir isso, que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não se pode ter, em processo de tamanha gravidade e grandeza, pesos e medidas diferentes. Nas questões de ordem orçamentária e fiscal, não reconhecemos claramente onde está a responsabilidade direta da presidenta Dilma. Demasiadamente complexas, fogem à compreensão da maior parte do nosso povo, que não estão acostumados com esse linguajar. Como se pode destituir um presidente do seu mandato por questões que não são claramente compreendidas pelo seu povo? Onde está, portanto, a legitimidade desse processo? Os atos de ontem mostraram que o povo não está entendendo nada, que o povo não está gostando dessa briga do poder pelo poder. Me lembro aqui, quiseram caçar o mandato de Vargas, com esse mesmo argumento. Não deu certo. Reparem bem que o diploma legal que fundamenta o estatuto do chamado impeachment, a lei número 1079, de 10 de abril de 50, data em que eu nasci, não o mês, mas o ano sim, eu sou de 15 de março de 50, era ainda recente. Nem por isso os seus dispositivos fiscais e orçamentários foram considerados suficientes para impeachment Getúlio, pois havia enorme dificuldade em comprovar a autoria de conduta. Agora, passado mais de 60 anos da edição da lei, querem nos convencer da legitimidade do argumento, ainda que repisado e modernizado por legislações anteriores, não é admissível. A complexidade da gestão orçamentária e fiscal do Estado brasileiro impõe certa flexibilidade nessa matéria, sobretudo no momento atual, de forte crise econômica, em que as receitas estão em descompasso com as despesas, fragilizando o equilíbrio fiscal. Diante da forte crise de 2008 e 2009, que abateu várias economias de regimes presidencialistas, em nenhum deles
em nenhum deles ocorreu cassar mandato de presidente em razão de questões econômicas, orçamentárias, fiscais. Motivo algum. Não conseguimos vislumbrar no processo que instalaram a partir da decisão do presidente da Câmara, no processo da presidenta Dilma, fato preciso que configure plenamente crime de responsabilidade, condição indispensável para o impeachment. Senadores e senadoras, eu estava lá quando votamos o impeachment do presidente Collor e comentava há pouquinho tempo com ele aqui da tribuna desse momento. Nada comparado com aquele fato e com esse fato. O pedido de impeachment não conseguiu estabelecer a participação em nenhum momento da presidenta Dilma em delitos, mesmo aqueles que eles insinuaram, recorrendo a ilações e raciocínios jurídicos tortuosos e sem fundamento. Cabe observar, e nisso todos estão de acordo, o julgamento do impeachment é essencialmente político. Recorremos aqui, eu tive a alegria de conhecê-lo, aí a idade às vezes ajuda, né? Recorremos aqui ao mestre Afonso Arinos, que associou o conteúdo político do impeachment no debate sobre o caso de Vargas. Ele disse: aquelas atitudes de desrespeito à organização geral do país que trazem prejuízos irreparáveis à polis, à cidade, ao conjunto do nosso povo. Atitudes que se traduzem pela concepção geral, por aceitação tácita, por um ponto de vista global, de que esses governantes se tornaram incompatíveis com a nossa nação. E é nesse sentido que o processo de impeachment é político, porém não no sentido raso da maioria parlamentar, como muitos têm se empenhado em divulgar. A ausência de conteúdo político é a principal diferença do impeachment da presidenta Dilma do processo sofrido pelo hoje o senador ex-presidente Collor. Nesse último caso, o movimento irresistível das ruas, o clamor público conduziu, porque se criou ali um clima político para aquela decisão. Senhora presidente, não se faz processo de impeachment por simples abstenção de uma maioria parlamentar momentânea. Não queremos transformar o parlamento no eremitério das ambições políticas frustradas de projetos políticos derrotados. Na situação atual, o expediente do impeachment transformou-se no cavalo de batalha nas ambições políticas individuais de alucinados delírios de poder. Palavraceando, e tive também a satisfação, embora em campo diferente, de conviver com ele aqui dentro do parlamento, e era um dos principais oradores da Constituinte, e eu fui Constituinte, parafraseando Jarbas Passarinho, na edição do ato institucional número 5, AI-5, as favas, todos os escrúpulos da consciência. É um jogo do vale-tudo, como demonstraram os fatos dessa semana. Um presidente da Câmara insano, sitiado pela Justiça, recorre a todo tipo de casuísmo para fazer valer o uso do cargo no seu único e indisfarçável interesse de se evadir das garras da lei. Lamentamos, e eu fui terceiro secretário, quando o atual vice-presidente da República foi presidente da Câmara dos Deputados. Participei da mesma diretoria que ele. Infelizmente, o vice-presidente da República, de quem se deveria esperar discrição, distância, tranquilidade, nesse difícil momento, descobre o talento de missivista e passa a articular abertamente nesse campo de uma trama mal entendida pró o impeachment. Não é bom isso.
E falo isso de forma respeitável, me referindo ao atual vice-presidente. Mas ele não poderia estar interferindo diretamente no processo de impeachment, cujo desfecho, caso positivo, lhe trará vantagens, queremos ou não, no jogo do poder pessoal. Isso não é bom para ninguém. Onde está o compromisso com o bem público, o maior patrimônio que todo político deveria ostentar? Onde estão os escrúpulos da consciência que a todos nós deveriam estar a pesar? Causa a espécie que a oposição que se bateu no plenário há poucos dias, pelo voto aberto no processo de autorização de prisão de um senador, agora venha justificar o voto secreto no impeachment de um presidente. Essa incoerência que eu não consigo entender. Eu defendi o voto aberto para o afastamento de um colega meu de partido, do qual, senador Cristóvão, você sabe que eu tinha o maior carinho e tenho pelo amigo que, nesse momento, tem que responder pelos fatos acontecidos. E nós ali, votei pelo voto aberto. A mesma coerência agora teria que ser, no caso do voto lá na Câmara, ser aberto na questão do impeachment. Haja incoerência. O voto secreto nessa questão convida à conspiração de orientação, da orientação da traição, cheia de suspeita, tudo que não precisamos nessa casa. Eu falava há pouco tempo com o presidente Collor e dizia a ele, na época da votação do impeachment, na situação que ele se encontrava, eu vi muita gente que na noite anterior, ou naquela mesma noite, porque votamos quase de madrugada, jurando amor eterno ao presidente. E dali a 4 ou 5 horas, no voto aberto, anunciava o voto contra o presidente naquele momento. Não podemos vulgarizar o Instituto do Impeachment, sob pena de transformar o Brasil na referência acabada das repúblicas de commodities latino-americanas. Com isso, comprometemos o futuro do nosso país. Eu passo pelo segundo momento de impeachment aqui no Congresso, nesse período que estou aqui, em torno de 30 anos. O que pensar dessas crises políticas periódicas, que tanto sacrificam as conquistas sociais, a emancipação da miséria e o desenvolvimento sustentável do nosso país? Até que ponto o povo brasileiro aguenta as consequências nefastas de movimentos políticos motivados, muitas vezes, por ambições políticas pessoais ou de grupos de poder articulados para o assalto às instituições democráticas? Da Constituição de 88 para cá, tivemos 4 presidentes e 3 processos de impeachment. Como isso é possível? E eu fui constituinte em 1988. Repito, da Constituição de 1988 até hoje, tivemos 4 presidentes e 3 processos de impeachment. Como isso é possível? É preciso repensar o Instituto do Impeachment, rever o poder excessivo concentrado na pessoa do presidente da Câmara, definir com clareza o rito processual, precisar em que medida questões de natureza fiscal e orçamentária, prática comum da contabilidade brasileira há décadas, possa ensejar a responsabilidade pessoal do presidente da República na definição de crime de responsabilidade. O país não pode ser sacudido de tempos em tempos por crises políticas dessa envergadura, pois elas cobram um preço injustificável do nosso povo. Aqui me permita, presidenta, eu fazer um pequeno à parte. Eu não consigo entender. Olha, eu espero e estou rezando para que o tribunal, na quarta-feira, ninguém peça vista. E decidam lá essa questão. Porque eu não vou me sentir bem, confesso. Entrar em férias, ir para casa, ou eu vou para o Rio Grande do Sul, ali para uma prainha ali chamada Rainha do Mar,
ali no Rio Grande do Sul, mas muita gente vai para Disney, vai para Bariloche, né? Outros vão para a Suíça, sabemos que vão, nada indicando aqui o presidente da Câmara. Outros vão para a Suíça. E o povo brasileiro na expectativa, e daí? O que vai dar? O que vai acontecer? O país tem que voltar para os trilhos. Então, a melhor coisa é nós decidirmos. Esperar, claro, a decisão do Supremo, que o Supremo, nós sabemos que a gente nem sempre gosta, né? Mas é a decisão que vamos ter que respeitar. Tomada a decisão, vamos trabalhar. O Congresso tem que ser convocado. Pois não. Paim, com certeza, Vossa Excelência tem razão. Não é justificável nós pararmos agora os trabalhos do Legislativo. Espero que realmente o Supremo possa dizer qual é o rito e nós continuemos. Porque como vamos explicar para a população que nós vamos parar para ter recesso? Ainda que tenha trabalhos a fazer em janeiro, eu também, a minha viagem também é para a praia no Paraná, mas não me sentiria bem. Quer dizer, a população espera de nós uma resposta. Então, acho que esse Congresso tem que fazer um esforço para que realmente a gente tenha sessão. Independente da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o rito, nós temos que estar trabalhando em Brasília, estarmos atentos ao que está acontecendo, para que a população, pelo menos, diga: tem gente lá, pelo menos quem causou o problema está lá para tentar resolvê-lo. Muito bem, presidenta. Pode ter certeza que esse também, Clesiófono, nossa querida senadora, é meu ponto de vista. Eu cheguei a dizer, numa reunião com os senadores, e fui na casa do presidente Renan, estava lá o economista Almeida da Nóbrega, quando me deram a vez de falar, eu só fiz 2 perguntas para ele. Domingo 1, o que ele achava de tributar grandes fortunas e grandes heranças? E ele respondeu: grandes fortunas sou contra, grandes heranças sou a favor. Pergunta 2, o que ele achava do impeachment? Ele disse: sou contra, ele disse. Claramente, para todos ouvir. Sou contra, não tem fundamento, eles vão me socorrer do meu tempo de advogado, meu conhecimento jurídico. Sou contra, não tem nenhum fundamento. E, ao mesmo tempo, ele disse sobre a pergunta ia na mesma linha, o impeachment e a convocação. Eu acho que vocês têm que trabalhar mesmo. Não tem sentido o país nessa instabilidade no campo econômico, social e político e o Congresso fechado. Não tem. Então, não tem como explicar. Muito bem, se quiserem que a gente pague aqui Natal e o 1º do ano, bom, depois voltamos. Seja o dia 5, seja o dia 10, como já disseram, mas vamos voltar. E vamos acompanhar. Alguém disse: mas na Câmara. Não importa. A Câmara vai estar votando, nós vamos estar votando outras matérias aqui, esperando chegar, se for o caso. Eu acho que cai lá. É a minha opinião particular, e digo isso para todo o Brasil ouvir. Eu acho que já vai cair lá. Mas nós, pelo menos, estamos aqui de plantão, tendo posição, trabalhando e torcendo para que o Brasil entre nos eixos, como a gente fala, volte para os trilhos. O momento pede responsabilidade e espírito público de todos os políticos desse país. Os representantes do parlamento não podem se omitir diante dessa grave crise. Por tudo isso, presidenta, repito aqui, sou contra o impeachment da presidenta Dilma. Nenhuma democracia sobrevive sem estabilidade política, sem previsibilidade legal, sem perspectiva de futuro, completamente desorientada. E precisamos reagir. Reagir, mesmo aqueles que sejam pró-impeachment, vamos vir trabalhar. Vamos estar junto aqui, vamos fazer o bom debate. Por isso, senhora presidenta, por tudo que falei aqui, reafirmo a minha posição contra o impeachment da presidenta Dilma. E deixo bem claro, me permita, minha querida senadora do PT, eu estou tendo, claro, e Vossa Excelência acompanhou, as revistas divulgaram, uma certa divergência quanto à política econômica do governo. Mas isso é uma coisa, e defender a democracia e uma presidenta legitimamente eleita é outra coisa. Então, não vamos fazer confusão. E me perguntam: mas qual é o dia que tu vai sair ou não? Digo, o mais importante não é isso nesse momento. Quem vai sair ou quem não vai sair. O mais importante é nós resolvermos, pensando no Brasil, essa questão de terminar com esse debate infernal que não leva a nada, principalmente se continuar assim, a economia do país. Então, o que interessa nesse momento é estarmos aqui, cada um na trincheira que entender melhor, fazendo um bom debate, no meu caso,
naturalmente, contra o impeachment. Permita que eu termine somente com um pensamento que abraça tudo. Abraça o meu momento, que não é o que interessa agora, mas abraça a situação nacional. O pensamento é de Khalil Gibran. Diz ele: minha casa me diz, não me deixes, pois aqui mora o teu passado. E a estrada me diz, vem, segue-me, porque eu sou o teu futuro. Eu respondo a ambas, não tenho passado nem futuro. Se ficar aqui, haverá uma ida em minha permanência. E se partir, haverá uma permanência em minha ida. Aí ele diz, só o amor ou a morte mudam todas as coisas. É isso, senhora presidenta, eu termino aqui minha fala.